Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do Portal da Assembleia. Vigilância epidemiológica do município alerta para os perigos dos criadouros de Aedes aegypti nas residências de São Luís. Deputado Duarte Júnior pede criação de CPI para investigar denúncias de preços abusivos nas escolas particulares da capital. No quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o psicólogo Rui Cruz sobre a saúde mental. E mais, projeto Criando Estrelas distribui turbantes para ajudar na autoestima de mulheres que lutam contra o câncer. E você vai ver ainda poetas que ainda buscam inspiração na capital maranhense para compor seus versos. É agora no Portal da Assembleia. De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, já foram notificados 70 casos de dengue em 2020, um aumento de mais de 100% se comparado ao mesmo período de 2019. A maioria dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão nas residências, por isso é fundamental que os moradores colaborem com os agentes de endemias. Para combater os focos do Aedes aegypti, os agentes de endemias visitam as casas no bairro Coroadinho em busca das larvas do mosquito, causador da dengue, chikungunya e zika vírus. Revistam os tanques e caixas d'água, também orientam os moradores sobre os cuidados com os terrenos cheios de mato e de recipientes jogados fora. O importante é que ele oriente o morador a permanecer fazendo aquele tipo de tratamento, tá? Que é um tratamento simples, né? Você tem uma caixa de cerveja, por exemplo, de refrigerante, e que contém a água nessas garrafas. O que você tem que orientar? Decante essa água, tira essa água da garrafa e emborca essa garrafa de cabeça para baixo. A mesma coisa com o vaso de planta. Se nesse momento que está chovendo, o vaso de planta tem aquela água sobrenadante, então se pede para que o agente tem que fazer? Mandar retirar aquela água, trocar por areia ou por terra, né? O importante é que não deixe abertura, né, para a criação do Aedes naquele local com água parada. Dona Graça deixou os agentes entrarem para revistar o tanque com água. Ela diz que toma cuidado com a limpeza do local, que armazena tudo que o mosquito mais gosta para se proliferar. Água limpa e parada. De semana em semana ela passa. Às vezes tem vezes que eu estou zangada de mulher chata. Ela vem lá longe, eu digo, lá vem a mulher chata. Mas quando ela chega, eu recebo ela bem. Na casa onde Stephanie trabalha, agora está tudo ok com a caixa d'água. Mas falta cuidado com o terreno que fica por trás do imóvel. Por causa da chuva, aí estava criando uns focos já. Aí ela falou, olha, você vem, limpa com água sanitária, esfrega bem, deixa uns 20 minutos água com água sanitária agindo. E depois você enche novamente, mas todo tempo mantendo a caixa fechada. Que nós sempre orientamos, né, que nunca deixe a caixa aberta, porque a gente vê que a caixa tem tampa, não há necessidade de ela ficar descoberta. Aí como chove, a gente pode perceber, ó, como chove, essa água todinha vem e cai em cima dentro da caixa. Suja, e a hora que ela bate na parede do reservatório, aquelas lavas que já estão localizadas lá, quando ela ficou aberta, aí a chuva vem e desce até acaba a transformação da larva do mosquito e acaba virando mosquito. E olha elas aí, nesta borracharia, as larvas estão nos pneus, prontas para se desenvolverem e virarem os terríveis mosquitos. Além de visitar as casas, os agentes também ficam de olho em terrenos baldios porque eles podem esconder o perigo. Recipientes vazios, por exemplo, que podem conter larvas e assim gerar os mosquitos Aedes aegypti e com isso provocar doenças nos moradores. Terreno baldio é um terreno descuidado, né? Que às vezes tem seu próprio dono, mas o próprio dono também não vem cuidar do seu terreno. Como esse daqui, ó, nem muro não tem, né? Um terreno aberto, jogado, cheio de recipientes que pode ser um possível criadouro da larva do mosquito da Aedes aegypti. E a gente tem que eliminar esses tipos de objetos encontrados. Mas nem sempre a visita é possível. Nem todo morador permite a entrada dos agentes, o que muitas vezes atrapalha o serviço de combate ao mosquito. E a gente encontra alguns desafios ainda mesmo com esse trabalho sendo realizado há tanto tempo, ainda algumas pessoas que resistem ainda à nossa visita, né, por desconfianças de alguma coisa, mas o agente ele já é bem conhecido, ele está sempre na área, tá? Então não era mais para acontecer isso, mas a gente
se depara com essas situações ainda no dia a dia. Durante o trabalho, outro problema encontrado pelos agentes é isso aqui, ó, casa vazia, sem morador. O perigo é que aqui pode estar escondido um foco do mosquito Aedes aegypti. Nestes 2 meses de 2020, já foram registradas 70 notificações de casos de dengue em São Luís com a suspeita de uma morte. No mesmo período do ano passado, apenas 26 casos da doença haviam sido notificados pela vigilância, um aumento de mais de 100%. 304 agentes de endemias se espalham por São Luís para realizar a ação de combate, que se intensifica nesse período chuvoso. As equipes se dividem em regiões e a cada 2 meses visitam praticamente as mesmas residências para manter o controle. Encontramos o imóvel fechado, nós temos um trabalho de retorno para retornar essa casa e também levantar o histórico dela para saber a razão por que ela se encontra fechada e se há alguma forma da gente entrar em contato com alguém que é o dono do imóvel para a gente poder adentrar esse imóvel e fazer a inspeção. A Assembleia Legislativa recebeu denúncias de abusos de cobranças de valores por produtos e serviços fornecidos por escolas particulares da capital. Para investigar essas denúncias, os parlamentares estão se mobilizando para a implantação de uma comissão parlamentar de inquérito. Atendendo várias reclamações de pais, mães e responsáveis de estudantes de escolas privadas de São Luís, o deputado Duarte Júnior está se mobilizando para a instalação da CPI, que deverá investigar práticas supostamente abusivas nos preços de produtos e serviços fornecidos por algumas escolas particulares do Maranhão. Duarte Júnior garante que já tem um número suficiente de assinaturas para a aprovação da CPI. Pelo regimento da Assembleia Legislativa, são necessárias no mínimo 14 assinaturas para que a comissão parlamentar de inquérito seja instalada. É um absurdo. Na época do PROCON, fiscalizamos de forma contundente, conseguimos avançar em alguns pontos, mas é necessário uma CPI para poder chamar as editoras para o debate e trazer informações concretas para que o direito do cidadão seja respeitado e coibir toda e qualquer prática abusiva e a mercantilização do ensino. Recentemente, a Assembleia Legislativa tem recebido denúncias sobre supostos preços abusivos cobrados pelas instituições de ensino privado da capital. As cobranças estão relacionadas à compra de livros didáticos, pedidos de material de uso coletivo, cobranças de taxas extras e terceirização do ensino de língua estrangeira. Uma insatisfação que tem levado esse grupo de pais a procurar a garantia dos seus direitos. É um conjunto de medidas que estão sendo tomadas pelos colégios sem pensar na questão financeira dos pais. Nós vamos desde a mensalidade, fardamento, material de venda casada dentro dos colégios, tá? Então são várias situações que têm aí sobrecarregados os pais. Para você ter uma noção, esse material que em 2019 para o meu filho custou R$ 260 em média, essa mesma editora com essa mesma empresa, com o mesmo colégio, esse ano 2020 está por R$ 688. Então nós fomos pegos de surpresa, porque isso tudo, por mais que eles agreguem a normativa da BNCC, que já vem sendo implantada desde 2017, não justifica esse valor. Uma mudança estipulada pelo MEC na Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental definiu novos caminhos ainda em 2017. O documento apontou o inglês como a língua estrangeira a ser ensinada do 6º ano em diante, a partir de 2020. Segundo os pais, as mudanças têm resultado em um aumento abusivo no livro de inglês, por exemplo, que pode variar de R$ 600 a R$ 1.800. Para os pais, a situação tem motivado a criação de uma associação com o objetivo de defender os direitos dos consumidores. Com isso, essa associação vai ter legitimidade ativa para agir contra esses abusos em situações futuras e a gente pretende já lançar um edital de abertura de fundação da associação para até o final do mês já ter essa assembleia de fundação. Segundo o chefe da assessoria jurídica do PROCON Maranhão, as denúncias também estão sendo investigadas pelo órgão. O PROCON já notificou as escolas determinando a suspensão da cobrança por esses materiais, certo? A análise dessas defesas já está sendo feita pelo órgão e vamos nos posicionar o mais breve possível sobre essa situação, inclusive com as sanções cabíveis, caso identificadas e comprovadas as irregularidades. Na Assembleia Legislativa, a expectativa agora é em relação ao anúncio dos nomes dos parlamentares que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito. Veja no próximo bloco, o projeto Guiando Estrelas distribui turbantes para ajudar na autoestima de mulheres que lutam contra o câncer.
E poetas que ainda buscam inspiração na capital maranhense para compor seus versos. O portal volta já já. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 60 mil mulheres tiveram câncer no ano passado. Durante o tratamento, muitas vezes, a autoestima feminina fica abalada, principalmente por causa da perda de cabelos. O projeto Guiando Estrelas vem ajudando mulheres de vários cantos do país a passarem por esse momento difícil, distribuindo lenços e turbantes que ajudam a manter a feminilidade das pacientes. Os lenços e turbantes são entregues pelo Instituto Guiando Estrelas em todo o país. As peças, que seguem tendências da moda, são preparadas com tecidos que têm proteção contra os raios ultravioletas. Desde março do ano passado, os lenços são distribuídos em São Luís e têm feito a cabeça de mulheres que estão na luta contra o câncer. O Instituto Guiando Estrelas tem esse projeto incrível, que é de levar mais qualidade de vida, de trabalhar a questão da importância de você continuar, apesar de careca, você continua sendo linda, porque não é o seu cabelo, que não é só o seu cabelo que deixa você bonita, mas você, toda mulher, todo ser humano é bonito na sua essência. A beleza está ligada à singularidade, não é? A autenticidade, e você pode e deve continuar sendo você, uma pessoa autêntica, uma pessoa feliz, mesmo na situação da doença. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 8.270 novos casos da doença devem surgir no Maranhão em 2020. O destaque maior é para os casos de câncer de próstata, com quase 50% dos casos previstos para os homens. Nas mulheres, o câncer de mama e de colo do útero devem ser os mais frequentes, segundo previsão do INCA. A técnica em radiologia, Lucieide Nogueira, descobriu o projeto há 9 meses, quando foi diagnosticada com câncer de mama. Os lenços e turbantes deram mais leveza ao dia a dia dela. Turbante me deu várias oportunidades de ficar mais linda do que eu já sou. E aí eu faço assim, né? A vaidade não ficou de fora, né? Ficou de fora. Até meu esposo fala muito pra mim, que essa mulher quer arrumar. Faço assim, uso assim um turbante, que hoje eu já gosto do meu cabelo. Uso tem várias opções. Os lenços e turbantes são distribuídos gratuitamente pela Roseli, que é guia do projeto no Maranhão. O número de contato é 981047089. Ou através também do meu Instagram, @RoseliBeloVieira, Roseli com Y. No caso é gratuito, como é que funciona? É gratuito, né? Nós já fizemos distribuição nos hospitais que trabalham com a questão da oncologia, mas a pessoa entrando em contato, a gente marca e entrega gratuitamente. Há séculos, as belezas naturais de São Luís chamam a atenção de poetas e escritores. Atualmente, com a modernidade que transformou boa parte da sua arquitetura, a capital maranhense continua a inspirar quem vive o dia a dia da cidade dos azulejos. Ainda resistem os casarões, becos, sacadas e as belezas naturais de São Luís, descritas nos versos dos poetas maranhenses. Ao longo dos séculos, o romantismo e a idealização de São Luís foi marcada pela poesia de escritores como Gonçalves Dias e tantos outros que homenagearam a cidade em seus versos. Em décadas mais recentes, Bandeira Tribuzzi amou a cidade e fez dessa louvação um hino da capital maranhense. Ferreira Goulart, outro poeta em exílio, fez o poema Sujo, um dos mais aplaudidos por críticos literários. No poema, lembrava detalhes do seu tempo na cidade de São Luís. E por falar em tempo, o tempo foi passando e a poesia foi tomando novas formas, mas o amor pela cidade poética não deixou de existir. É que de lá para cá surgiram muitos estilos literários, novos olhares, versos e ideias. A poesia é um dos maiores patrimônios imateriais do ludovicense. A cidade, musa inspiradora dos poetas do passado, foi tomando novas formas ao longo do tempo, mas na atualidade não deixou de ser uma inspiração para os poetas da atualidade. A
A escritora e poetisa Lindevânia Martins já publicou 4 livros e conta que em nenhum deles lembra a visão parnasianista de exaltar a cidade. Mas São Luís, que nem sempre é tão bela como contavam os poetas, tem uma forte relação com o que a poetisa vem produzindo. A gente vive numa cidade que não é a cidade ideal, né? É uma cidade que está para muito além do ideal dos cartões postais, né? Do ideal do centro histórico, que ela se estende, né? Pelas partes novas, pelas palafitas, pelas periferias, pelos conjuntos habitacionais, né? E é uma cidade, né, que oferece para as mulheres muitos perigos, né? Então, se o poeta tradicional, o poeta boêmio, ele podia circular pela cidade livremente, podia ir de bar em bar, as mulheres não puderam fazer isso, né? Havia riscos, né, muito concretos, né, para a sua integridade física e até emocional, né, se sujeitar, né, ou romper certos padrões. Nauro Machado, em Cavalo de Troia, recitou o amor pela cidade, um jeito intenso de lembrar o quanto São Luís estava presente em seus versos. Para o cantor e poeta musical Marcos Magá, a inspiração que São Luís provoca nas músicas e na poesia que escreve vai muito além do romantismo do centro histórico. Ele fala sobre pessoas invisíveis, bairros periféricos, uma poesia existencialista daquilo que vê e vive. Agora eu sou o homem em circo, por mais que eu suba, eu estou sempre descendo. O que me inspira em São Luís é a cidade por trás da cidade. É a cidade das pessoas invisíveis, a cidade subterrânea. Eu acho que existe uma coisa que é a cidade intraterrena, que são os bairros, que elas parecem estar por baixo, né? Por exemplo, eu, uma época, vivi muitos anos no Coatraque, foi um bairro que eu trabalhei muito com música, através da banda Amnésia. Então essas coisas me influencia o vendedor de coco da esquina. Não é o casarão, não é o azulejo, não é essas coisas que as pessoas estão comumente vendo e que são facilmente conjuradas como questões poéticas. Mas sabe, é aquele cara que está ali no canto, sabe, o engraxate, aquele cara tem uma cara da cidade, ele tem ou bairro distante, né? Eu tenho músicas que falam do Paranã e não da Praia Grande, sabe? Porque tudo é a cidade. Então me interessa muito o espírito e não o quadro frontal, mas o quadro por trás do quadro, né? Aquilo que está atrás das retinas, aquilo que tu vê, mas não vê. Fernando Abreu já escreveu 5 livros e, sem perceber, São Luís também se fez presente em seus versos. Em Contra Todo Alegado, O Endurecimento do Coração, um gato amarelo do bairro São Francisco inspirou o escritor. Pequenos detalhes da cidade que chamam a atenção dos poetas, almas sensíveis que transformam o cotidiano da cidade em versos. O gato amarelo vai ter que esperar pelo seu poema por mais algum tempo, na porta da igreja de São Francisco. Vai assistir a velha senhora trazer sua ração, entre indiferente e esperançoso. O mesmo ar com que me encara quando cruza a praça apressado, mas não o bastante para ignorá-lo. O filósofo da gangue, o alquimista da fome. A gente percebe que poucos poetas cantaram a cidade de forma tão... não de forma idealizada, mas de forma real, de forma concreta, com cheiros, odores, sabores, cores. A São Luís verdadeira, né? Porque muitas vezes a relação que se imagina como poética da cidade com seus poetas é uma relação idealizada, né? É uma relação idílica, é uma relação onde a cidade é aquela coisa perfeita, a amante perfeita, a musa perfeita. E com Goulart isso não acontecia. A cidade fedia muitas vezes, né? Tanto que é o poema sujo. Então é São Luís da Camboa, aqui perto, né? São Luís do Matadouro. Essa aqui é a cidade dele. São Luís, que já foi milhares de vezes temas dos poetas, anônimos ou não, avança delicadamente em direção à modernidade, mas continua a inspirar quem vive o dia a dia da cidade. Desde que ela andasse na linha, ele disse, desde que assumisse o lar como reino,
voltasse ao passado perfeito, em que não se falava em direitos, a vida seguiria seu rumo e estaria tudo bem. Velha alma autodidata, ele conhece um pouco de zen das ruas, então sabe que estou sendo sincero e não ficará nem um pouco ansioso. O problema são as pessoas. Mas agora eu sou o homem em circo, por mais é que eu suba, eu estou sempre descendo. Agora eu sou o homem em circo, por mais é que eu suba, eu estou sempre descendo. Você vai ver no próximo bloco, no quadro Sala de Entrevistas, uma conversa com o psicólogo Rui Cruz sobre os cuidados com a saúde mental. O portal volta já já. No quadro Sala de Entrevistas de hoje, o repórter Juraci Filho conversa com o psicólogo Rui Cruz sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Tchau e até a próxima. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre a preocupação que existe da Organização Mundial de Saúde quanto ao crescimento e acelerado de pessoas acometidas com algum transtorno mental. E para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o psicólogo Rui Cruz. Rui, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista, prazer estar com você. É um prazer estar nessa casa e contribuir, de certa forma, principalmente nesse mês, o mês de Janeiro Branco, que a gente trabalha a questão da saúde emocional e mental. A Organização Mundial de Saúde tem demonstrado toda uma preocupação, porque é cada vez maior o número de pessoas com algum transtorno mental. Inclusive, em relação ao emprego, isso atrapalha bastante. E poucas empresas no Brasil têm uma concepção, Rui, de que deve investir nessa saúde mental, tratar o seu funcionário, né? Exatamente. Existe algo que a gente chama de clima organizacional. Tudo aquilo que afeta a vida pessoal desse trabalhador, desse servidor, também traz influências no local de trabalho. Assim como do trabalho, também influencia na sua vida pessoal e em outros fatores. Por exemplo, junto na sociedade, na comunidade, na igreja. Até a ausência do emprego, com certeza, afeta as questões. Então, é importante um investimento, um olhar para que a gente possa, de certa forma, não se assustar quando encontrar pessoas com um processo de adoecimento ou então até cometimento de crimes, como, por exemplo, a questão do suicídio. Quando a gente fala dessa influência, esse impacto, na verdade, na atividade laboral, a gente vive uma situação de quase 13 milhões de desempregados nesse país, né? Interfere diretamente nessa saúde, né? Exatamente porque há uma precarização do serviço e também há uma competitividade daquelas vagas que estão ocupadas. Aquele empregador, na verdade, ele pode, a qualquer momento, dar oportunidade para que outros entrem no mercado ocupando vagas que estão por pessoas que, de certa forma, estão trabalhando. Então, essa vulnerabilidade de ter que trabalhar, às vezes, no empreendedorismo e não ter capacidade para aquilo, já que os ofícios, aqueles de outrora, não são valorizados, apenas cursos superiores, não cursos técnicos, acabam, de certa forma, trazendo um prejuízo no emocional das pessoas. Hoje a gente tem, cada vez mais isso vem sendo demonstrado, empresas, grandes organizações, Rui, e as pessoas utilizando mais tecnologia. É uma busca incessante por tecnologia. Essa tecnologia, hoje, que gera uma fonte inesgotável de informação. Exatamente. Será que a mente humana está preparada para essas informações todas, para depurar aquilo que chega, né, e saber como lidar diante de um complexo estágio hoje de evolução da chamada comunicação globalizada? Você tocou num assunto muito importante, porque o que importa não é a quantidade de informação, é a qualidade dessa informação. Então, nós estamos tendo um excesso em qualquer sistema, seja ele cognitivo, emocional, ou então até da própria informática, da própria internet. Se tiver uma quantidade de acessos grandes demais, acaba entrando numa situação de estresse. Não funciona de dependência? Isso. Tecnológica. Você tem dependência também tecnológica, né? A pessoa acaba adquirindo. Tipificado como um tipo de vício.
E a gente sabe que também é um acessório. E esse acessório serve como bengala. Porque se você, de certa forma, emocionalmente, não quer dar atenção para o outro, você entrega um celular para uma criança e ela vai ficar brincando e jogando. Se você não quer interagir com a outra pessoa, você acaba, de certa forma, utilizando o celular para ficar próximo de quem está distante e distante de quem está próximo. Sem contar que você vive uma vida virtual. E essa vida virtual, onde ninguém está triste, todo mundo está feliz, e que, de certa forma, a busca pelo sucesso acaba sendo, de certa forma, demonstrado para uma sociedade que, na verdade, não é a real situação que nós vivemos. Então, essa quantidade de tecnologias, de informação, ela nos distancia daquilo que é muito mais importante, que é ter a oportunidade de estar, por exemplo, num ambiente e conversar sobre temas importantes como esse. Então, as relações humanas, né, estão faltando na vida das pessoas. Perfeito. E as relações de afeto, de diálogo, de estar no mesmo Tem situações, ambiente. Rui, que, por exemplo, ninguém quer saber hoje do problema do outro, né? É automático. Você vê uma situação, a pessoa chega, já vem trazendo problema, quer Se dizer... você dá bom dia, você espera que a pessoa responda bom dia. Na verdade, às vezes você não dá nem bom dia, né? Então, assim, bom dia, boa tarde, tem que responder, mesmo não estando. Quando você percebe uma pessoa que chega para você e diz que não está bem, você já fica, essa pessoa é uma problemática, essa pessoa não quer se tratar. E, na verdade, nós não temos essa cultura da saúde mental. Se a gente perguntar para as pessoas, você já sentiu tristeza? Vai levantar o braço. Raiva? Vai levantar o braço. Uma criança de 10 anos vai fazer isso. Mas se a gente não conversar sobre o que é raiva, quais são os fatores que lhe levam a sentir O que desencadeou, raiva? né? O que desencadeou? É isso que a gente tem que começar a estudar, observar, para que a gente possa, de certa forma, criar uma cultura de conversar sobre os assuntos. Da mesma forma como a gente conversa com uma dor física. E a falta dessas relações humanas mais apuradas nos leva a uma outra ponta, né, da conversa, da história, que são os transtornos, depressão, a doença, violências em todo grau, né? Perpetuação de situações que geram a violência, e não compreensão porque, por exemplo, existem homicídios, feminicídios e depois suicídios. Sentimento de posse e propriedade. Perfeito. Que ninguém tem sobre ninguém. Exatamente. Mas, lamentavelmente, Rui, eu queria até te ouvir nesse aspecto, essa cultura impregnada do machismo em pleno século XXI, ela continua presente, né, na sociedade. Né? Quando a gente fala na sociedade, a gente inclui não só homens, a gente inclui mulheres, grupos. E isso, de certa forma, tem que ser trabalhado desde criança. E também para todas as fases, que a gente possa, de certa forma, fazer com que as pessoas compreendam que tem que respeitar a subjetividade, tem que respeitar o espaço do outro, tem que ter consenso. E aí, independente de idade, de credo, todas essas questões precisam estar inseridas. Nós chamamos isso de psicoeducação, porque ela não está dentro das escolas, ela precisa estar dentro da família, dentro do local de trabalho, tem que estar na comunidade. As pessoas têm que começar a entender que, conversando sobre assuntos relacionados à emoção e à saúde mental, é a melhor forma de prevenir, ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Você falou de crianças, né? Mas a gente também observa hoje que os pais estão cada vez mais exigentes em relação aos filhos para que eles sejam os melhores em nota, por exemplo, da turma. Se a gente for levar em consideração essa busca de cobrar, é como fosse a realização do seu sonho através do filho. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho seja inferior a ele e tampouco quer que ele sofra o que ele sofreu. Mas isso a sociedade, de certa forma, lhe cobra que ele tenha um sucesso, que ele seja bem-sucedido. E ser bem-sucedido é ter o maior número de informações, fazer o maior número de atividades, aprender o maior número de línguas e, de certa forma, estar cada vez mais distante das coisas básicas, que é a questão do afeto, do carinho, da atenção. Com isso, as crianças e adolescentes não sabem lidar com as frustrações.
Elas podem fazer uma derrota, né? Uma derrota. Às vezes um simples jogo interclasse e a criança se abate de uma forma porque perdeu um jogo. E você sabe que o jogo é uma simulação da vida. Perfeito. Então existem etapas, fases. A pessoa tem que entender que a aprendizagem é algo, o amadurecimento é algo contínuo, isso nunca vai terminar. As pessoas entendem que felicidade é conseguir algo, felicidade é o processo. Porque no momento que a gente consegue, a gente tem ambição natural e a gente quer mais além. Então, fazer com que uma criança, adolescente, saiba o que é ganhar, o que é perder, o que é regra, fazer com que ela entenda que ela se burlar, ela está cometendo mal para ela e para o outro, ela não está sendo verdadeira consigo, entender principalmente a questão da religiosidade, respeitar que nós somos criaturas e não respeitar criador, as diferenças, né? Respeitar as diferenças de credos. E isso daí é viver em harmonia na sociedade. É tudo que nós pregamos, contudo não praticamos. É verdade. Ô Rui, para a gente finalizar, outro dia eu cheguei aqui na Assembleia e vi você e outros profissionais da área de saúde, do setor de saúde da Assembleia Legislativa, fazendo uma grande reunião com os funcionários, uma terapia, com jogos e tudo. E eu vi que isso faz bem, né? Porque cada um interage e a gente percebeu ali naquele instante, eu particularmente percebi, que a gente tem pouco tempo para poder conversar, para brincar, para sorrir, porque a atividade laboral, ela às vezes não te permite isso, mas a Assembleia está investindo justamente nessa saúde, né? Essa casa ela tem um olhar diferente acerca do que é saúde. Essa casa a gente percebe que ela se preocupa com o bem-estar, com a qualidade de vida do servidor. Então a gente pode perceber que aqui tem um belo jardim. E ela entende sim que qualquer atividade, plantando, colocando dentro dessa casa, tudo dá. E principalmente coisas boas. Então assim, a convite da Flávia, da psicóloga Show e do presidente da área da parte clínica, parte médica, nós começamos um trabalho focando na prevenção do janeiro branco e utilizando recursos. São brinquedos, mas a maneira como a gente utiliza é de conduzindo para que as pessoas possam se perceber. Muito legal mesmo. E a gente possibilitou com que momentos de brincadeira tirassem dos celulares e o melhor, gerasse confiança entre os participantes, percebendo habilidades, percebendo que um pode contar com o outro, percebendo que aquele que de certa forma está só olhando, só sugerindo, pode participar. Então, é a partir dessas questões que a gente começa a fazer um trabalho de formiguinha. Eu joguei muito, brinquei muito, viu? Mas não ganhei nada. Eu ganhei pela terapia e pelo bom momento, né, de saúde que a gente teve ali, de bem-estar. Isso, é o mais importante, né? Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o psicólogo Rui Cruz. O assunto e pauta, gente, foi saúde mental, que a gente precisa trabalhar e trabalhar muito para tê-la, porque é qualidade de vida e bem-estar. Rui, obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço pela oportunidade e lembro a todos que uma cultura de saúde mental é importante, porque quem cuida da mente, cuida da vida. Muito obrigado. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista.